Eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, escritora, professora de literatura e você está no Biblion, seja muito bem-vindo. No início da década de 80 foi publicado um livro que fez um enorme sucesso no Brasil porque ele inovava na forma, na maneira de narrar e também no tema. Eu estou falando deste livro aqui, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, né? A minha edição é uma edição capa dura do Círculo do Livro, ela é bem antiga. Ele foi o primeiro romance do Marcelo Rubens Paiva, que na época, antes, ele nem pensava em ser escritor. É a história real da vida dele, quando o escritor, em 1979, tinha apenas ali 20 anos, ele estudava engenharia agrícola em Campinas, ele gostava de música, de se apresentar ali tocando e tal, mas em um passeio com amigos, ele mergulhou de uma pedra em um lago. E ele brinca na primeira página do livro que ele fez como se fosse o Tio Patinhas, né? Aquele personagem dos quadrinhos que mergulhava na sua montanha de dinheiro. Então ele ainda brincou com os amigos que ele estava mergulhando como Tio Patinhas. Entretanto, como o lago era raso, o Marcelo bateu, na hora que ele mergulhou, ele bateu no fundo e ele ficou então tetraplégico, né? Então o livro ele conta em detalhes desde o momento da queda do lago, o que ele sentiu ali embaixo d'água, até o final do primeiro ano pós-acidente, né? Então mostrando tudo que se passava na cabeça dele, né? As dúvidas, se voltaria a andar de novo, as dores, as apreensões, os inúmeros tratamentos a que ele foi submetido, o que ele pensava, o que ele sentia e como as pessoas também à sua volta agiam, né? Porque ele prestava bastante atenção nas pessoas ali em relação àquela situação dele. Com o tempo e muita fisioterapia, o Marcelo conseguiu recuperar o movimento dos braços e das mãos. No primeiro momento ele não mexia nem mão nem braço. Imaginem, gente, o desespero, só a cabeça é que funcionava. Esse não foi o primeiro trauma da vida do escritor, ele teve uma vida bem marcada por traumas, porque quando ele tinha apenas 11 anos, seu pai, que era um ex-deputado, o Rubens Paiva, foi cassado e teve de se exilar. Mas em uma volta ao Brasil, ele foi sequestrado e morto pelos militares. Não podemos esquecer que o Brasil, a partir do golpe de 64, viveu uma ditadura. E como eu sempre digo aqui no canal, ditadura, seja de direita ou de esquerda, não tem diferença. É o pior regime para as pessoas que vivem nele. Por quê? Porque os ditadores não permitem que ninguém pense diferente deles. E só de pensar, só de se expressar, eles acham que já pode prender, torturar e matar. Os ditadores não seguem nenhuma lei, eles fazem o que tem na cabeça deles, o que eles têm vontade de fazer. Então você pode reparar, se você for estudar a história, sempre que um político quer ser um ditador, a primeira coisa que ele faz é atacar o judiciário. Ele tenta desmoralizar as cortes supremas de um país. Por quê? Porque ele sabe que ele vai no futuro infringir as leis e ele não quer sofrer penalidade. Então, todo projeto de ditador ataca o judiciário e a imprensa para que ela não alerte a população do que realmente está acontecendo. Toda a narrativa do Feliz Ano Velho é em primeira pessoa e isso é muito rico, né? Porque nós que não passamos por isso, a gente nem consegue imaginar como é isso, né? Então, ao narrar em primeira pessoa, ele que tem a clareza, a real dimensão do problema, que vai alterar completamente a vida dele, ele vai tentando nos passar isso.
Além disso, eu acho que esse livro tem um grande mérito, né? Porque o Marcelo, ele era muito jovem e ele imprime isso na sua narrativa. Ele usa uma linguagem coloquial, às vezes até com gírias, né? E termos e expressões que são próprias da sua idade e da década ali, início dos anos 80, final dos 70 dos anos 70 e início dos 80. Então, é muito interessante porque a gente consegue saber até o que o jovem daquela época pensava. Ele não se autocensurou e ele fala de coisas até bem difíceis, né? Que é o sexo para um tetraplégico, né? Como que mesmo com todos os hormônios da pouca idade, da juventude, como é que era tentar fazer sexo sendo tetraplégico. A história ela é ambientada primeiro em Campinas, onde acontece o acidente, e depois em São Paulo. Há um capítulo chamado, inclusive, uma paulista chamada Avenida, em que o Marcelo retrata muito bem a mais famosa avenida da cidade, que é, claro, a Avenida Paulista. Mas, além disso, o romance retrata também com fidelidade o que pensavam, como eu falei, os jovens da década de 80. Um aviso que eu sempre dou aqui no canal, né? Às vezes as pessoas massacram alguns escritores porque querem ler um texto de mais de 40 anos com as lentes de hoje em dia. Tá errado. Claro que se você for fazer isso, há algumas passagens deste livro que são sexistas e que atualmente elas não seriam politicamente corretas, mas que eram absolutamente comuns naquela época. E isso é a riqueza, mostrar como que nós mudamos em 40 anos, né? Como coisas machistas que eram toleradas naquela época não são mais. Então, o importante, antes de você julgar qualquer romance, é entender o contexto em que ele foi escrito. Claro, se for escrito hoje, o escritor é sexista, mas naquela época não era. Depois do acidente, o jovem muda, óbvio, completamente a sua vida. Ele deixa a faculdade de engenharia e ele vai estudar rádio e TV e começa a escrever Feliz Ano Velho, né, que vai se tornar então o livro mais vendido da década de 80 no Brasil e até hoje é bastante comemorado, por isso eu trouxe aqui para o canal. O Marcelo Rubens Paiva continua escrevendo, vai muito bem, obrigada. Ele é dramaturgo, roteirista, colunista e lançou outros livros além de Feliz Ano Velho, mas claro, nenhum com a mesma repercussão desse que foi seu romance de estreia. Entre 91 e 94, o Marcelo também apresentou o programa de entrevistas Fanzine da TV Cultura, que era um programa bastante interessante. Então, se possível, não deixe de se inscrever no canal, de ler Feliz Ano Velho, de deixar seu comentário, seu like. E se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br, onde eu publico as minhas crônicas toda terça-feira. Pode também comentar as crônicas, dizer o que você acha, o que você gosta, o que você não gosta, porque isso, claro, faz toda a diferença para um escritor melhorar. Até o próximo post.